Olá pessoal, estamos aqui de novo mais um dia para mais uma videoaula de SQL. Na verdade eu tô sozinho hoje, nosso querido Alaor deve estar trabalhando, mas eu tô de folga. Então a gente vai aqui dar continuidade na última videoaula, eu estava assistindo agora para pegar o fio da meada que aconteceu. E de fato a bateria acabou, né? Nós estávamos explicando um pouco sobre banco de dados. Quando a gente está aprendendo o banco de dados, a gente tem vários exemplos que a gente usa, né? Aquele banco de estoque, locadora, escola, clientes e tudo. Então, na verdade, a gente vai até falar um pouquinho sobre isso hoje. Como é que a gente cria o banco de dados e organiza. Nesse caso, dessa forma, né? Bom, a gente estava falando sobre a tabela locadora. Vamos só dar continuidade aqui a essa tabela, certo? Para a gente não fugir muito do tópico, né? Então, uma locadora, dentro da locadora, a locadora, ela seria assim, por exemplo, se a gente fosse criar um banco de dados para a locadora, teríamos aí algumas informações que colocar, né? A locadora geralmente ela vai ter os clientes vão ter o nome, o código do cliente, o CPF, o telefone, o nome. E também vai ter os filmes que estão armazenados lá, né? Os filmes, que é o gênero do filme, o código do filme, o nome do filme, o preço e tudo. Então nós vamos organizar isso da mesma forma. Também aqui, deixa só eu verificar. Eu vou abrir aqui o command line pra gente do SQL, né? Que a gente utilizou. Tá pedindo a senha, é aquela senha que a gente cadastrou da última vez. É bom não esquecer essa senha, né? Bem-vindo. Vamos deixar ele aqui no cantinho, que a gente vai utilizar ele agora daqui a pouco. Então assim, como é que a gente vai fazer para criar esse banco de dados, né? Vou até colocar aqui, ó, criar um banco de dados chamado locadora, certo? Na última videoaula, após a instalação, mostrei um comandinho que foi o show databases, né? Show databases, para verificar os bancos de dados que tem aqui dentro do MySQL, do servidor, né? Durante a instalação ele já traz alguns bancos de dados, certo? Então a gente vai criar aqui o banco de dados, locadora. Como é que a gente cria esse banco de dados? Simples. A gente vai usar create database, né? E o nome do banco de dados. O nome do banco, o nome que a gente quer. Só lembrando que esse nome, no caso, não pode ter espaço. Tá bom? Pode ter aí ou hífen ou underline. Se for um nome composto, né? Se tiver 2 ou 3 nomes, é interessante que seja um nome só, mas se for o caso aí, tem que usar o hífen, tá bom? Ou traço. Nesse caso, vamos colocar aqui locadora, né? Só isso, pessoal. Vamos só ver se vai dar certo aqui. Create database locadora e encerrar com ponto e vírgula. Ok, deu query ok, uma linha foi afetada. Então nesse caso nós já criamos o banco de dados locadora. Vamos só show databases. Show databases. Termina com ponto e vírgula e voa lá. Temos aqui a nossa tabela locadora. Nosso banco de dados, né, na verdade. É o nosso primeiro banco de dados. Então o banco de dados está criado, certo?
criamos já o banco de dados para a locadora. Agora vamos imaginar esse banco de dados como se fosse um guarda-roupa, por exemplo. O guarda-roupa ele tem lá várias divisórias, né? Várias divisórias, tem as gavetas, as prateleiras, tem a gaveta das meias, das camisetas, os cabides, né? Que a gente fica as roupas penduradas. Para que tem todas essas divisórias? Para que fique tudo organizado. Então, o banco de dados, que o principal objetivo é organizar informações, ele tem que ter essas divisórias também. Essas divisórias são as tabelas, certo? Então, nós vamos ter a tabela de clientes, por exemplo, a tabela de clientes. Vamos ter uma tabela que é filmes, né? Deixa só. Então, assim, nós temos que criar essas tabelas dentro do banco de dados. Certo? Só passando aqui para a parte... Passando aqui para essa parte, no caso, a tabela cliente. Vamos criar a tabela cliente aqui primeiro. Como é que a gente criaria essa tabela clientes, né? Vou até colocar aqui, ó, criar uma tabela, acabei falando table, tabela clientes, certo? A gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai usar o create, em vez de ser database, né, vai ser agora o table. O nome, que também não pode ter espaço, né? Clientes. É isso aí. Create table clients. Mas não é só dar o ponto e vírgula igual a locadora, né? Porque a gente tem que colocar os parâmetros lá dentro agora. Certo? Então como é que a gente criaria essa tabela? Aqui os parâmetros vão ficar aqui tudo dentro desses parênteses. Entendeu? Vamos só mostrar aqui de uma forma mais organizada. Deixa só fazer assim. Certo? Vamos fazer assim. Então tá. Tudo tem que ficar dentro desses parênteses, certo? Então, a tabela cliente vai ter o nome do cliente, certo? Agora, esse parâmetro nome, ele tem que ter um tipo, né? Para quem mexe com programação, sabe lá sobre os tipos de dados, né? O nome, por exemplo. Na verdade, uma coisa importante é sempre quando a gente for criar um banco de dados, é começar com o código, né? Entendeu? Tem um código. Esse código, qual que é o tipo dele? O código é 1, 2, 3, 4, 5, isso são números inteiros, né? Entendeu? Cliente número 7542, por exemplo. Então, o código ele é do tipo inteiro, que em inglês se diz integer, certo? E daí vírgula. O próximo, que é o nome do cliente. O nome ele é um tipo de texto, né? Então aí quem trabalhou já mexeu com a parte de lógica de programação e tudo, sabe que quando é texto nós chamamos de varchar. Varchar quer dizer que o tipo do campo aqui é texto, né? Varchar quer dizer texto. E dentro do varchar você vai colocar aí quantos caracteres que pode ter esse campo. No caso, vamos dizer aí que o nome pode ter 30 caracteres, contando com os espaços, né? Tipo Alex, Ricardo, Seuglin, por exemplo, né? Certo? O nome do cliente, o que mais que pode ter? A cidade, né? Que o cliente mora, a cidade. É tipo varchar também, porque é texto, né? Vamos dizer aí que a cidade pode ter 20 caracteres, né? Sexo do cliente, né? Se é masculino ou feminino, que tem uns nomes hoje em dia que minha nossa senhora, ninguém sabe se pelo nome
se é masculino ou feminino. Então é importante ter isso. Como o sexo é só uma letra, né? Ou é M de masculino ou F de feminino, nós podemos usar aqui o char. O char, ele é um pouco diferente, porque você pode estipular exatamente o número exato de caracteres que vai ter aqui dentro. Por exemplo, o nome, ele pode ter até 30, mas pode ser entre 1 caractere até 30, né? Tipo, se o nome é José, tem 4, então aqui ele vai de 1 a 30, entendeu? Aqui vai de 1 a 20. Aqui não. Aqui se você diz que o char pode ter 5, ele tem que ter 5, entendeu? Ele vai caber 5 informações. Então tem esse diferencial. Ele é para um número específico. Certo? Então, tá bom, vamos criar só... Deixa eu ver. Nesse caso aqui, vamos deixar só esses mesmos. Como a gente não vai criar mais, não precisa ter essa vírgula aqui do final. Tá bom? Não deve ter, né? De verdade. Então, nesse caso, é assim que nós criamos a tabela, no caso. Entendeu? Create table clientes. Vamos colocar aqui no plural, né? Aí depois, dentro do cliente, vai ter o código, que é do tipo inteiro. O nome, que é do tipo texto, com 30 caracteres. A cidade, que é do tipo texto também, 20 caracteres. E o sexo, que é do tipo char, que é apenas um caractere. Tá bom? Então, é isso mesmo. Nesse caso, vamos até copiar isso daqui. Vamos criar isso daqui para a tabela clientes. E vamos criar aqui uma tabela também chamada filmes, né? Então, qual que é o procedimento? Mesma coisa. Create table filmes. O código do filme, né? Que é do tipo inteiro também, integer. O nome do filme, vamos colocar aqui, o nome do filme tem aí 20 caracteres, né? Cidade do filme? O filme não tem cidade, né? No caso, aqui pode ser, vamos colocar aqui o gênero, né? Gênero do filme, que é terror, suspense, vamos colocar aqui 15, né? E o sexo do filme também não. Aqui pode ser o preço. Preço do filme. Não vai colocar com C cedilha porque também não pode ter caracteres especiais, tá bom? Inicialmente aqui nesse caso nós vamos fazer 100. Vamos colocar aqui o preço. Bom, vamos deixar aqui, vai. Vamos deixar aqui o preço com caractere. Vai, vamos deixar assim mesmo, só pra gente ver aqui. O preço, ele é do tipo, que tipo que é o preço? O preço, ele é número também, né? Mas é diferente do integer, porque aqui, integer quer dizer que é um número inteiro, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, o código é geralmente assim, 1000, 1200. Agora aqui, o preço ele já pode ter números quebrados, que é R$3, R$3,15, 5 euros, 5 euros e 50. Então nesse caso o preço ele é do tipo numeric. E aqui dentro você vai colocar aí quantas até quantos números que pode ter. Vou colocar 4 e aí vírgula quantas casas decimais. Pode ter aí 2 casas decimais. Tá bom? Que mais? Vamos deixar só esse também, sem essa vírgula aqui. Pronto. Nós temos aqui só uma coisa, pessoal, que é muito importante. Que nem aqui. Aqui a gente está criando duas tabelas, a tabela clientes e a tabela filmes. Entendeu? Você vê que aqui tem código e aqui tem código também. Aqui tem nome e aqui tem nome também. Então isso daí é assim. Tem algumas ferramentas que não permitem isso. Por exemplo, o Power Designer, quando você vai fazer uma modelagem, não aceita ter dois campos iguais, entende? Então assim, uma coisa interessante que é bom para quem está aprendendo agora é colocar aqui na frente só colocar uma outra coisa para diferenciar. No caso, a tabela que a gente está criando clientes, vamos colocar CLI underline, CLI código,
CLI underline código, CLI underline nome, CLI underline cidade e CLI underline sexo. Tá bom? E aqui, como é a tabela filme, vamos colocar aqui fio underline código, fio underline nome, fio underline gênero e fio underline preço. Tá certo? Depois a gente vai implementar isso daqui no banco de dados para ver se vai dar certo então. Tudo bem, pessoal? Eu vou encerrar essa videoaula por aqui e a gente continua na próxima. Até mais. Um abraço, tchau.